Olá, meu nome é Bia Rick, eu sou nutricionista, mas a minha primeira carreira foi o balé clássico e muito cedo eu tive que me confrontar com a necessidade de racionalizar minhas escolhas alimentares por uma exigência profissional. Bom, não por acaso, né? Eu acabei indo estudar nutrição, me especializei em psicossomática contemporânea e atualmente eu faço doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ. A gente já entendeu que uma alimentação saudável ou uma péssima alimentação influencia diretamente a nossa qualidade de vida. Então, para a gente começar a falar nesse assunto, é importante primeiro que a gente pare para pensar o que influencia os nossos hábitos alimentares. Porque o processo de comer é um ato socialmente construído e permeado pelo nosso contexto social, histórico, político, psicológico, econômico. Então, assim, não é uma coisa tão simples, vou mudar meus hábitos alimentares. Tem todo um contexto que entra nisso. Um outro ponto importantíssimo sobre a alimentação é pensar num grande mito que existe. Aliás, todos os mitos são ancorados nessa ideia de que existem superalimentos que causam um efeito direto na saúde. Para explicar isso, eu vou trazer uma metáfora para vocês do filme e da fotografia. É como se a nossa alimentação fosse um filme e o alimento fosse uma fotografia. Então, tudo na alimentação, tanto para fazer bem quanto para fazer mal, precisa de tempo, regularidade e quantidade. Descobriram que açúcar faz mal à saúde, né? A gente ouve isso todos os dias, o que até é verdade. O ideal seria a gente não comer açúcar nenhum. Mas também ninguém consegue, muitas vezes, quer dizer, a maioria das pessoas não consegue eliminar definitivamente o açúcar. Mas eu como um sorvete todo fim de semana. Você está comendo com regularidade? Não. Você está comendo uma grande quantidade? Não, um sorvete. Você está comendo isso ao longo de muitos anos? Sim, mas a quantidade é pequena e a regularidade também. Você está livre, coma o seu sorvete uma vez na semana. Então eu acho que essa metáfora do filme e da fotografia é muito bom. E ao trazer isso, eu volto ao que eu falei ainda há pouco, que isso ajuda a desconstruir a ideia do alimento como remédio ou como veneno. Porque quando você pensa que o efeito de um alimento ou de um nutriente é um efeito sistêmico, o que vai importar é a frequência e a quantidade que você come esse alimento. Se você comer aquele alimento, bacon, que é péssimo, mas se come de vez em quando, ok. Como também, se você descobre que um alimento te faz bem, mas come só de vez em quando, não adiantou. Então eu acho que desconstruir isso é muito importante. Um outro assunto importantíssimo que a gente não pode esquecer é sobre os líquidos. Eu vou falar sobre a água, sobre as bebidas calóricas e as bebidas alcoólicas. A maioria das pessoas bebe menos água do que deveria e do que precisa, porque a sede é um sinal tardio no cérebro. Quando a gente sente sede, a gente já perdeu 2% do líquido do organismo. E no caso dos idosos e das crianças, esse sistema é mais desregulado ainda. Por isso os idosos e as crianças desidratam tão rápido que muitas vezes são hospitalizados. Então, o primeiro ponto é que a gente não deve esperar ter sede para beber água. A gente deve sempre ter uma garrafa d'água na mesinha de cabeceira, na mesa de trabalho, na mesa de estudo, em todos os locais, e não apenas isso. Monitorar a quantidade de água que a gente bebe. Deve ser mais ou menos 2 litros
por dia, eu não quero dar precisão, porque é óbvio que um corredor de maratona precisa de muito mais. Um outro ponto são as bebidas calóricas. O que eu chamo de bebidas calóricas? Sucos processados de caixinha, achocolatados, vitaminas, mate com açúcar, refrigerantes, nem se fala, todo mundo já sabe, e refrescos. Ou seja, as bebidas calóricas, elas não saciam a fome, mas muitas vezes elas são origem da maior parte das nossas calorias. E eu percebo que muitas vezes a pessoa toma 1 litro de mate com açúcar e não se dá conta que ela às vezes está ingerindo 1.500 calorias só de mate. Então é muito importante pensar nisso, porque ninguém vai deixar de ter algum nutriente por não beber um suco. Até porque os nutrientes de um suco de laranja você pode ingerir comendo a laranja, que você tem a fibra. O último ponto são as bebidas alcoólicas. É claro que enquanto uma taça de vinho ajuda a pessoa a relaxar, 3 taças de vinho, por exemplo, 3 doses de bebida alcoólica, tem um efeito contrário, porque tem um efeito depressivo. Então, por exemplo, na pandemia agora, no mundo inteiro houve um aumento consistente do consumo de bebidas alcoólicas. Então é uma coisa que eu queria alertar, não apenas porque é um aporte calórico grande, muita gente engordou com isso, mas também pelo efeito sistêmico na saúde. Um ponto importantíssimo na mudança alimentar é pensar que a gente tem 2 tipos de planejamento. Um planejamento interno e mais subjetivo, que requer uma autorreflexão, e um planejamento concreto e mais prático, que é colocar as coisas para andar. No planejamento subjetivo, a gente tem que parar para pensar se a gente está no momento de mudar, porque na realidade melhorar os hábitos alimentares requer uma série de concessões e negociações, porque acima de tudo, a mudança de hábitos alimentares é uma constante negociação da gente com a gente mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que está querendo parar de fumar, eu acho uma carga muito grande ela parar de fumar, querer mudar a alimentação simultaneamente e fazer todos os dias 2 horas de exercício. É essa autorreflexão que requer um planejamento. Uma outra coisa em relação a essa parte subjetiva é que justamente o ato de comer é permeado por um contexto emocional muito profundo. Então, muitas pessoas buscam aplacar as suas ansiedades e as suas angústias através da comida e os seus vazios, né? E quais são os alimentos que as pessoas mais procuram quando elas estão ansiosas, angustiadas ou entediadas? Os doces e os chocolates. Quer dizer, mesmo as que procuram chocolate, procuram os chocolates mais doces, porque no fundo o açúcar atua no sistema de recompensa do cérebro, dando uma sensação de conforto e bem-estar. E por isso que esse processo de mudança de hábitos carece de um profissional acompanhando para ajudar a pessoa a planejar essa mudança. Senão a pessoa fica 15 dias sem comer nenhum doce e aí vai lá e come uma caixa de bombom. Agora eu vou falar do planejamento objetivo, né, e prático, que é o que vai fazer com que as coisas andem. Porque muitas vezes a pessoa já decidiu mudar, tá na hora de mudar e vai lá e não compra vegetais, ou tá com a despensa cheia de biscoito recheado e alimentos ultraprocessados. Então a primeira coisa é fazer uma limpa na despensa. E o que significa essa limpa? Eu acho que o principal nesse processo de negociação que eu já falei é a gente refletir quais são os alimentos aos quais eu não consigo resistir. Porque, por exemplo,
Se na tua despensa tem um biscoito recheado, que para você não significa nada, tudo bem, mas se na tua geladeira tiver um pudim que você ama e que você vai querer comer todos os dias, eu diria que não é a melhor ideia ter esse pudim, tá? Então, essa limpa na despensa é muito individual de cada pessoa e de cada família. O segundo passo é construir uma lista de compras para você ter o máximo de coisas que te fazem bem e que são boas para a tua mudança. Então, por exemplo, se você vai comer mais saladas, tenha os vegetais, não apenas compre os vegetais, mas tenha eles limpos e higienizados de forma que você faça uma salada em 5 minutos. Limpar a despensa, planejar a lista de compras, pré-preparar esses alimentos, quer dizer, higienizar os vegetais, deixar as frutas picadas e, por último, adaptar o cardápio. Quando eu digo adaptar o cardápio, não é necessariamente jogar o seu cardápio fora e construir um novo cardápio, mas tentar trazer mais receitas saudáveis, incluir vegetais, incluir saladas, até porque o alimento ele tem um significado de memória e ancestralidade muito grande para a gente. Então, às vezes, você tem aquela receita de família e por que você vai ter que abrir mão daquela receita? Vamos adaptar, vamos fazer ela com menos gordura, vamos colocar 3 tipos de vegetais como acompanhamento, de forma que você possa aproveitar um prato que você goste, ter prazer e, ao mesmo tempo, aos poucos ir modificando o teu cardápio. Eu poderia ficar vários dias falando sobre inúmeros tópicos que são muito relevantes na alimentação e na nutrição hoje em dia. Mas hoje eu quis trazer para vocês apenas um resumo geral de pontos específicos e espero que tenha sido útil para vocês.